dentro do tema que temos falado, que é mordomia cristã, eu quero falar sobre um texto bíblico que está lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, versículo 24, diz assim, ó: o rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar tudo, não apresentarei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. O interessante é que se esse episódio aqui tivesse acontecido aqui no Brasil, seria diferente a história. Ou talvez se fosse outra pessoa, talvez teria sido outra história. Porque nós não sabemos valorizar e discernir entre um valor e o preço das coisas. Essa terra que pertencia a Araúna, que havia sido terra dos jebuseus, Davi, por ser um homem visionário, ele vê essa terra, ele a vista de longe e ele já automaticamente já fala: poxa, essa terra ela seria ideal para construir o que eu tenho sonhado, os meus projetos. Pois bem, então Davi ele vê de longe essa terra e ele fala para Araúna: olha, eu quero comprar essa terra de você. A Araúna então fala assim: não, imagina, você gostou dessa terra? Eu vou te dar essa terra. Davi falou: não, eu vou comprar de você. Talvez eles ficaram nessa discussão durante um período, mas já parou para pensar se fosse outra pessoa, não Davi, mas se fosse outra pessoa e de fato Araúna oferecesse essa terra para outra pessoa, a outra pessoa teria recebido, teria chegado depois e falado assim: poxa, eu fui abençoado, Deus abriu as portas e eu fui abençoado com essa terra. Mas Davi era um homem que sabia valorizar e sabia o valor das coisas, porque essa terra, se estava nas mãos de Araúna, com certeza essa terra tinha um valor. Essa terra, ela custava algo para Araúna, e Davi sabia disso. Davi também sabia que ele precisava oferecer para Deus uma oferta que de fato ele sentisse quando ele estivesse fazendo essa oferta. Então Davi vai e não aceita receber de graça essa terra. Nós muitas vezes a gente espera ser abençoado pelas pessoas, sendo que Deus nos chamou para ser abençoadores. Araúna de fato estava abençoando Davi, mas Davi entendia que ele não precisava ser abençoado, mas ele precisava ser abençoador. Porque ele ia comprar de Araúna aquela terra e fazendo isso, ele estaria abençoando a Araúna também. E Jesus ele estava no templo e observando as pessoas depositarem as suas ofertas no gasofilácio. E ele vê os ricos depositarem grandes quantias de dinheiro ali, de ofertarem ali de forma linda, maravilhosa, ali no gasofilácio, ali no templo. E depois chega uma viúva com apenas 3 pequenas moedas e deposita a oferta. E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: afinal, quem deu mais? A viúva que deu tudo que ela tinha, ou os ricos que estavam dando daquilo que estava sobrando? É aí que a gente começa a entender o valor das ofertas, o valor das coisas. Por quê? Porque Jesus sabia que aqueles homens estavam dando o que estava sobrando. Aquela mulher, talvez ela não iria comer naquela semana, porque ela estava dando tudo que ela possuía, tudo que ela tinha. Talvez o seu dinheiro de dias trabalhados. O grande problema é que quando a gente vai oferecer alguma coisa para Deus, a gente quer oferecer o que está nos sobrando. O que de fato não tem peso nenhum para nós, o que não custa nada para nós. Mas Davi ele sabia que nós não podemos ser ofertantes dessa forma. Nós temos que dar para Deus as primícias, o primeiro. Nós temos que dar para Deus aquilo que realmente dará prazer ao nosso coração. Como o apóstolo Paulo disse, que quem vai dar, dê com alegria. Nós precisamos entender que quando vamos oferecer para Deus alguma coisa, nós precisamos dar
para Deus aquilo que de fato irá nos custar. Por exemplo, se eu vou me envolver com algum trabalho na igreja ou alguma coisa que o nome de Deus será glorificado, eu preciso dar o meu tudo ali. Eu preciso, primeiro, ofertar o meu tempo, ofertar financeiramente também essa questão. Por quê? Para que eu possa, de fato, depois mostrar para os meus filhos e a nova geração que está vindo que é necessário a gente valorizar e dar o valor devido às ofertas. Quando eu for me envolver num trabalho, eu preciso me envolver por inteiro. Mas também, se precisar me envolver financeiramente, eu me envolverei. Porque Deus, Ele espera que nós sejamos abençoadores e não apenas abençoados. Tem pessoas que elas aguardam apenas ser abençoadas nas igrejas hoje. Elas esperam que os irmãos fiquem sempre doando, sempre dando alguma coisa para ela, mas ela, de verdade, ela nunca deu nada. Deus espera que nós venhamos todo dia sempre abençoar as pessoas. Sempre ter alguma coisa para dar. Eu me lembro de uma irmã que tinha na igreja, que hoje ela dorme no Senhor, ela descansa no Senhor, a irmã Generina. Eu lembro dela de uma forma tão carinhosa. Toda vez que a gente chegava até ela sempre tinha uma bala para nos abençoar. Ela sempre dava alguma coisa para a gente. E ela falou assim: olha, só vendo, aqui, toma essa balinha. E era algo tão maravilhoso, é um gesto tão simbólico, mas era tão gratificante receber da irmã Generina aquela bala. Olha, que nós venhamos de fato entender o que realmente é importante, o que realmente tem valor na nossa vida. Não apenas preço, mas valor. Então não oferte ao Senhor algo que não te custe nada. Dê a Deus aquilo que de fato você vai depois parar e falar assim: poxa, valeu a pena eu gastar o que eu gastei, eu fazer o que eu fiz, eu me esforçar como eu me esforcei para chegar até aqui, para que Deus fosse glorificado através da minha vida. Deus te abençoe grandemente e que você seja um abençoador todo dia e que você realmente encontre e entenda os valores, o valor das ofertas que nós damos ao Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.